Olá, meus amigos e amigas, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida. Eu estou muito feliz de estar com você aqui neste momento para te ajudar na elaboração da sua aula. Lembrando que nós não estamos aqui para te passar uma aula completa. Nós estamos aqui para te ajudar com ideias, sugestões, orientações que vão enriquecer a sua aula no momento que você estiver ministrando ela. Eu sou o professor Leônidas, sou da Assembleia de Deus aqui de Blumenau, e é um grande prazer estar com você nesse momento, onde estaremos discutindo a temática desse trimestre, que é poder, cura e salvação. Nós estamos passando de uma maneira profunda pelo livro de Atos, onde nós vamos trabalhar na lição de hoje a conversão de Cornélio e da sua casa, da sua família, certo? Nós estamos na lição 9 e o texto do dia que você vai encontrar na lição é o seguinte: abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Né? Essa ideia de acepção de pessoas é basicamente a estrutura desta lição, ok? A síntese diz o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa, mas ama a todos igualmente. Eu sugiro que você faça a leitura dos textos que são recomendados na semana, onde nós temos ali na segunda-feira o livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 17, João capítulo 3, verso 16, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, João capítulo 3, verso 8 e Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Aqui são alguns textos que vão te ajudar também no momento que você estiver dando a sua aula, você vai ter algum conhecimento das Escrituras no que diz respeito à acepção de pessoas. Você tem 3 objetivos e dentro de cada tópico você precisa atingir pelo menos um deles, ok? No primeiro tópico, o seu objetivo é refletir a respeito da pessoa do centurião Cornélio. No tópico 2, o seu objetivo é mostrar como Pedro reagiu diante da visão que teve da parte do Senhor. E no tópico 3, o seu objetivo é destacar a conversão e o batismo com o Espírito Santo de Cornélio e de sua casa. Lembrando que esses objetivos aqui não é para engessar você, não é para prender você, mas é para te dar um norte, né? É para te dar um norte para que para que se aconteça alguma dúvida, alguma pergunta que possa surgir na aula, que isso não tire o seu foco do propósito que você precisa entregar nessa lição. Né? Então, esses objetivos é para te dar um norte, não para te prender, ok? A introdução, muito bem, a introdução é muito importante, por isso aqui eu sugiro que você gaste um pouco de tempo da sua aula para que você possa fazer uma introdução bem eficaz, ok? Para a introdução, eu sugiro você começar fazendo perguntas. E eu separei aqui 2 perguntas que eu acredito ser interessantes para iniciar a sua aula, ok? A primeira delas é: o que significa fazer acepção de pessoas? É importante que você deixe claro para os seus alunos qual que é o verdadeiro significado, o que significa fazer acepção de pessoas, né? É claro que esta pergunta vai exigir dos seus alunos uma resposta pessoal, o que eles entendem por acepção de pessoas. Aí você pode dar um exemplo, né? Perguntando a eles: nunca aconteceu com você de entrar num lugar onde você não está vestido adequadamente e você percebe que as pessoas não te trataram com devida atenção ou com devido respeito, mas em outra ocasião você entrou devidamente vestido, corretamente, com aquele local, com aquele ambiente, e a sua experiência foi totalmente diferente, você foi bem recebido, bem atendido. Muito bem, isso é acepção de pessoas, né? Onde o lugar onde você foi, as pessoas que lá estavam, que te atenderam, fizeram uma percepção de você através do seu visual, né? E assim acabaram tratando você de maneiras diferentes por causa da sua vestimenta, elas rotularam você de alguma maneira, ok? Então esse é um exemplo muito simples para você deixar claro para os seus alunos o que é acepção de pessoas, né? E a segunda pergunta que eu sugiro você fazer para os seus alunos é: estamos preparados para receber qualquer tipo de gente na nossa igreja? Será que nós, como igreja, não estamos falando de denominação, não estamos falando de placa, estamos falando de nós, como pessoas, como igreja, corpo de Cristo, estamos preparados para receber qualquer tipo de gente, qualquer tipo de pessoa? Essa também é uma pergunta que vai exigir dos seus alunos uma resposta pessoal,
ok? Finalizando essas perguntas, dê a eles tempo para responder, né? Para que então você possa cativá-los e então você pode partir para o texto bíblico desta lição, que está lá em Atos capítulo 10, do verso 1 ao verso 5, e depois do verso 34 ao verso 36, e por último do verso 45 ao 48. Você vai ver que Atos capítulo 10 ele é um texto muito extenso, muito longo. Por isso que o autor separou aqui algumas partes para que não venha a tomar muito tempo da lição. Entretanto, é importante que você em casa, enquanto você estuda, leia todo o texto de Atos capítulo 10, inclusive oriente, incentive os seus alunos a lerem também Atos capítulo 10, que vai contar essa história extraordinária da conversão do centurião Cornélio da sua casa, ok? Então, entrando no tópico 1, nós precisamos agora nos atentar para qual o objetivo que o autor quer que nós atinjamos neste tópico 1. Fica visível que o que ele quer é que nós apresentemos a pessoa, o caráter, quem era Cornélio. Quem era Cornélio? Você pode trabalhar com seus alunos as ideias em que o autor sugere na lição, né? Aquilo que ele escreveu na lição, onde ele vai falar que Cornélio fazia parte da corte italiana, era um soldado, não era da nação de Israel, né? E então você pode trabalhar com eles alguns contextos históricos culturais, utilizando a lição, fazendo algumas pesquisas, né? Você pode então aí trazer a ideia de quem que era Cornélio. Mas há duas coisas que eu acho extremamente importante você pontuar com seus alunos. A primeira delas é: Cornélio não fazia parte da nação de Israel. Ou seja, Cornélio ele era gentil, ele não fazia parte da descendência de Abraão. Portanto, aos olhos dos judeus, Cornélio ele era um estranho, e até nós vamos ver no verso 28 do capítulo 10, uma própria declaração de Pedro, em que ele diz, para mim, sendo judeu, é ilegal eu estar na casa de uma pessoa que pertence a outra nação. Né? Aí nós já podemos perceber que há uma certa resistência dos judeus com uma pessoa, um indivíduo de outra nação, principalmente Cornélio, que fazia parte da corte italiana, servia aos romanos como centurião, e nós sabemos que os romanos oprimiam o povo de Israel naquela época porque eles eram a força, o poder que governava os países, as nações naquela época, ok? Então você pode trabalhar esse primeiro ponto, e o segundo ponto que é muito importante você destacar para os seus alunos. Embora Cornélio não fosse da nação de Israel, não fosse descendente de Abraão, ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem temente a Deus. A Bíblia vai dizer no verso 2 que Cornélio, ele orava e dava esmola, era um homem religioso, temente a Deus. Ele e a sua casa, ele e a sua família. Né? Esses são dois pontos que você precisa deixar bem esclarecido para os seus alunos. Então nós vamos ver que Cornélio, além de suas palavras, porque a Bíblia vai falar que ele orava a Deus, né? E orava sempre a Deus, além de Cornélio expor a Deus, ter um relacionamento com Deus através de palavras, Cornélio também tinha atitudes. Né? A Bíblia fala que ele dava esmola para o povo. Né? Então nós vemos aí que a fé de Cornélio não se baseava somente em palavras, não se baseava somente em orações, mas sim em atitudes. Né? E aqui eu sugiro você fazer uma interação com a sua turma, fazendo perguntas para eles. Por exemplo, você passe a eles alguns textos bíblicos, eu deixei aqui no documento que eu estarei disponibilizando para vocês no site que está aqui acima. Você acessa lá a classe dos jovens, o subsídio dos jovens, acesse a esta aula e lá vai estar para você um botão para você clicar e fazer o download do material em PDF, ok? E aqui nesse material você vai encontrar 3 textos bíblicos que eu deixei como orientação, como sugestão para você, melhor dizendo, que você vai distribuir para os seus alunos e você vai fazer 2 perguntas para ele. Mas antes de eu dizer quais serão essas perguntas, primeiro eu preciso explicar para vocês quais foram textos que eu sugeri para você trabalhar com seus alunos, ok? O primeiro texto está lá em Lucas capítulo 18, do verso 9 ao verso 14, que vai contar a história daquele publicano e do fariseu que estavam orando no templo, em que o fariseu fazia a oração voltado para si e o publicano orava pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, né? Pedindo misericórdia de Deus pelos seus pecados. Nós vamos ver no verso 14 a seguinte declaração de Jesus: digo a vocês que este desceu justificado, este, que seria o publicano, para a sua casa, e não aquele,
que era o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse é o primeiro texto, ok? O segundo texto que eu deixo para você como sugestão é Lucas 19, do verso 1 ao verso 9, aquela famosa história de Zaqueu, né? Onde Zaqueu era um publicano também, como no primeiro texto que eu sugeri a você, e nós sabemos que os publicanos eram pessoas totalmente desprezadas pela sociedade, principalmente os religiosos da época. Eles eram considerados, inclusive, traidores dos judeus. E aqui nós vemos que Zaqueu, sendo um publicano, alcançou misericórdia de Deus. Nós vamos ver isso no verso 7 e 8. Olha só o que diz. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ok? E nós vemos que nos versos seguintes Jesus fala que ele veio buscar aquele que havia se perdido, né? Que Zaqueu também era filho de Abraão. E o terceiro texto que eu deixo indicado para você, está lá em Mateus capítulo 8, do verso 5 ao 13, que mostra uma declaração impressionante de Jesus. Jesus ele fica extremamente admirado com a fé de um centurião romano, né? Então olha o que Jesus diz. Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam, na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Jesus está querendo dizer o quê? Eu vim para Israel, eu vim para os judeus, mas eu estou vendo que aqueles que são de outras nações, ou seja, esse centurião romano que veio até mim pedir a cura do seu servo, ele tem mais fé que a nação de Israel. Ele tem mais fé que os próprios judeus, que é o povo escolhido, o povo para o qual eu vim, qual era a minha missão inicial. Jesus, então, admira-se com a fé daquele homem que diz para Jesus, não, Jesus, eu não sou digno de que você entre na minha casa, mas diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Né? E é nessa declaração que Jesus faz, então, a sua pontuação, a sua percepção da fé daquele homem. Então, dentro desses 3 textos que eu sugeri a você, você precisa trabalhar 2 perguntas. Eu sugiro que você trabalhe essas 2 questões com seus alunos. A primeira delas é, quem aos olhos da religião não merecia receber nada de Deus? Não merecia receber o favor de Deus? Né? Dentro desses textos, qual é o personagem, quem é a pessoa que não merecia receber, aos olhos religiosos daquela época, algum favor de Deus? Né? É óbvio que nós vemos aqui que na história de Lucas capítulo 18, entre o fariseu e o publicano, quem não merecia? O publicano, né? Porque era considerado um traidor, né? Era coletor de impostos. No Lucas capítulo 19, nós vemos também que entre todas as multidões que estavam ao redor de Jesus, talvez Zaqueu, o publicano, seria o menos favorável a que Jesus fosse à sua casa, o menos digno em que Jesus fosse à sua casa. Mas a Bíblia fala que Jesus chama ele e vai até a sua casa. E no livro de Mateus capítulo 8, nós vemos que Jesus cura o servo de um homem que nem era da nação de Israel, um centurião romano, que trabalhava para o Império Romano, assim como nós temos a história aqui do centurião Cornélio. Então você trabalha essas questões com seus alunos, a primeira delas, né, sobre eles meditarem e verificarem se realmente esses homens mereciam, aos olhos religiosos daquela época, e a segunda pergunta é, o que fez com que essas pessoas recebessem o favor de Deus? Né? Qual que foi a atitude deles? O que se destaca nessas 3 histórias em que fez com que esses homens alcançassem a graça, o favor, a misericórdia de Deus? Nós podemos entender que nessas 3 histórias, o que alcançou a graça, o favor de Deus, a justificação de Deus na vida desses homens, não foi as obras deles, mas foi a fé. Foi a fé desses homens, a fé daquele publicano, que ele não precisava ter ido até o templo. Ele podia pensar assim, eu sou publicano mesmo, sou traidor, Deus nunca vai me perdoar. Não, aquele homem teve fé que se ele fosse até o templo, orar, pedir por misericórdia, Deus o perdoaria. Aqui nós vemos uma atitude de fé, onde a fé não ficou somente no mundo das ideias, mas se exteriorizou, veio para fora e fez com que aquele homem fosse até o templo orar e pedir por misericórdia. Na segunda história nós vemos Zaqueu, que mesmo em meio às multidões, sendo ele de baixa estatura, ele não deixa se vencer por isso. Nós vemos que ele sobe até uma árvore porque o seu desejo era ver Jesus. Ou seja, ele tinha fé, ele tinha desejo
e ele toma uma atitude. E no terceiro texto nós vemos que um centurião romano, talvez pensando, poxa, eu vou até um homem judeu pedir para curar o meu servo, sendo que eu sou um centurião romano, né? Mas ele teve fé que Jesus podia curar o seu servo, dizendo apenas uma palavra, e meu servo será curado. Que impressionante, que impressionante. Um homem que declarou, eu não sou digno que você entre na minha casa. Então nós vamos ver que dentro de todas essas histórias, nós podemos então comparar com Cornélio, no texto de Atos 10, onde nós vemos que Cornélio não apenas orava a Deus, mas dava esmolas ao povo, sendo ele centurião romano. Então nós vemos que a atitude, ela vem acompanhada da fé. Isso nos lembra o texto de Tiago 3, onde vai deixar claro que a fé precisa ser acompanhada de boas obras, porque as boas obras são evidência da nossa fé. Este era o perfil de Cornélio. Era um homem temente, um homem piedoso, um homem que buscava Deus, um homem que tinha sede e fome de Deus. É isso que o verso 2 vai nos dizer. Um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. A síntese desse tópico 1, que você precisa deixar bem esclarecido para os seus alunos, é que nós precisamos ir além das palavras. Nós precisamos ir além das palavras. Este era o perfil de Cornélio. Esta era a pessoa de Cornélio, ok? Então, nós entramos no tópico 2, e no tópico 2 eu sugiro que você comece com uma reflexão com seus alunos, ok? Você pode começar com a seguinte reflexão. Pegue uma imagem de um esqueleto humano, por exemplo. Eu deixei aqui no documento também, mas você pode pesquisar no Google Imagens ali, qualquer imagem do esqueleto humano que você possa utilizar para mostrar para os seus alunos, seja num data show, seja num documento impresso, né? O que tiver à sua disposição. E mostre essa imagem para os seus alunos e faça a seguinte pergunta para eles. Este esqueleto humano pertence a uma pessoa rica? A uma pessoa pobre? A uma pessoa branca? A uma pessoa negra? A um homossexual? A um heterossexual? A uma pessoa deficiente? A um médico ou a um gari? Né? Você mostra esse esqueleto para os seus alunos e pergunte a eles se eles conseguem identificar a quem pertencia esse esqueleto. É claro que eles terão grande dificuldade de tentar rotular este esqueleto, dizendo, esse esqueleto era de um rico, era de um pobre, né? É evidente que eles não conseguirão trazer com clareza a quem pertencia esse esqueleto. E aqui, então, você pode entrar com o Evangelho de Jesus Cristo, fazendo uma reflexão dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos que, infelizmente, nós, como seres humanos, temos a natureza de querer rotular pessoas, pré-julgar pessoas, ou melhor dizendo, o preconceito, né? O preconceito de pessoas através da sua aparência, da maneira como fala, da maneira como se comporta. É claro que assim nós já conseguimos montar no nosso pensamento uma pré-ideia de quem essa pessoa é, um preconceito de quem essa pessoa é. Infelizmente, isso tem sido uma realidade dentro das igrejas hoje em dia. Nós vamos ver que Deus ele nunca rotulou pessoas, ou fez acepção de pessoas, ou tratou alguém melhor, ou alguém favoreceu alguém de uma maneira menor porque uma pessoa era rica e outra pessoa era pobre, porque uma pessoa era branca ou porque a pessoa era negra. Deus nunca fez isso. Deus nunca rotulou pessoas e tratou elas de maneiras diferentes devido às suas classes sociais, devido à sua cor de pele, devido à sua posição social. Não, Deus nunca fez isso. Inclusive, nós vamos ver lá em Romanos capítulo 3, no verso 23 ao 24, que diz o seguinte: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha o que esse texto diz. Não há distinção. Todos pecaram, ou seja, rico, pobre, branco, negro, heterossexual, homossexual, enfim, todos pecaram. Todos pecaram. Infelizmente, nós vemos nos dias de hoje muitos julgamentos em que talvez um heterossexual é menos pecador que um homossexual. E nós não olhamos para o cenário em que Deus enxerga todos nós como pecadores. Muitas vezes nós acreditamos que uma pessoa que não possui tatuagem, não possui piercing, é menos pecador que uma pessoa que possui tatuagem, piercing, né? Onde ainda há em alguns lugares em que há certo preconceito contra pessoas que aderem
esse estilo de vida onde, para elas, na visão de muitos, não há salvação. Há um certo julgamento, há um certo preconceito, mas a Bíblia diz que não há distinção. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Deixando isso claro com essa interação, essa dinâmica que você vai fazer com seus alunos, eu sugiro que você pontue 3 pontos. Na verdade, esses 3 pontos precisam estar bem esclarecidos com seus alunos, pelo menos esses 3 pontos, ok? Você pode encontrar outros pontos, né? Mas pelo menos esses 3 precisam estar bem firmados no tópico 2, porque lembrando, no tópico 2 nós estamos trabalhando a ideia do reconhecimento de Pedro. Como é que Pedro reconheceu que Deus queria salvar também os gentios? Qual que foi a experiência que Pedro teve? Como é que ele reconheceu isso? Como é que ele percebeu o propósito de Deus de salvar Cornélio, a sua família, os seus amigos, sendo que Cornélio não era da descendência de Abraão. Cornélio não era judeu. Cornélio não fazia parte da nação de Israel. Então aqui há 3 pontos que eu percebi nesse texto como lição, e eu sugiro que você pense a respeito desses 3 pontos, traga esses 3 pontos para os seus alunos, e você também pode trabalhar junto com eles para encontrar outros pontos, não tem problema. Isso você vai fazer de acordo com o tempo que você tiver disponível. Os 3 pontos que eu destaquei aqui. O primeiro, oração. Pedro estava orando. Se você perceber, no momento que Cornélio estava orando, em que Deus manda um anjo até a casa dele, dizendo que a oração e a esmola dele subiu como memorial diante de Deus, e pediu para Cornélio separar 3 homens para ir à casa de Simão, o curtidor, onde Pedro estava, o apóstolo Pedro se encontrava. Nós vamos ver que então Cornélio envia esses 3 homens. E só no dia seguinte, a Bíblia relata que Pedro subiu ao terraço à hora sexta, mais ou menos no Ocidente hoje, mais ou menos o horário do meio-dia, o horário do almoço, e Pedro foi ao terraço orar. Veja que Pedro foi orar um dia depois. Agora pense comigo se Pedro não tivesse ido orar. Se Pedro não tivesse ido orar, Pedro não teria a visão que ele teve, daquele lençol se achegando à terra, amarrado nas 4 pontas, onde havia vários animais, entre eles animais impuros. Pedro não teria tido aquela experiência. E se Pedro não tivesse tido aquela experiência, seu coração não estaria alinhado com o propósito de Deus, com a lição da qual Deus queria passar para Pedro. E a pergunta é como Pedro lidaria com aqueles 3 homens que vieram até ele para fazer o convite de ir até a casa de um homem que aos olhos dos judeus era um homem impuro, que aos olhos dos judeus era um homem imerecedor da graça, da salvação de Deus. Como que Pedro lidaria com essa situação? Mas nós vamos ver que Pedro orava. E por Pedro orar, então ele cai e entra em êxtase. E tem uma visão de um lençol amarrado nas 4 pontas, chegando até a terra, e é onde Deus fala para Pedro, aí dentro há animais de todas as espécies, mata e come. Pedro diz, não, Senhor, eu não posso fazer isso, porque eu nunca coloquei algo impuro ou comum na minha boca. E Deus então fala para Pedro, não chame de impuro ou de comum aquilo que eu purifiquei. Primeiro ponto, oração. Primeiro ponto, oração. A oração alinha o nosso coração com o coração de Deus. A oração alinha os propósitos do nosso coração com o propósito de Deus. O segundo ponto, Pedro meditava. Perceba que Pedro chegou a um ponto lá no verso 19 em que ele estava refletindo a respeito da visão que ele tinha tido. E no momento que Pedro pensava a respeito da visão que ele teve, então o Espírito Santo entrou em cena, falou, Pedro, eis que estão à porta 3 homens, e eles estão à procura de você. Vai, desce e aceite o convite deles. Vai com eles para a casa de Cornélio, né? Eles vão te levar até a pessoa certa. Então, o segundo ponto é meditar nas coisas que Deus tem falado aos nossos corações, assim como Pedro meditou naquilo que Deus havia falado com ele através daquela visão. E o terceiro ponto é a obediência. A Bíblia vai dizer que Pedro obedeceu à voz do Espírito Santo. Ele desceu, conversou com aqueles 3 homens e então foi para a viagem com destino à casa de Cornélio. Então nós vamos ver que lá naquele momento, isso você pode perceber no verso 28, no verso 34 e no verso 35, Pedro recebe a revelação, que aquela visão que ele teve, nada mais, nada menos, se referia que Deus queria, neste momento, derramar a sua salvação, a sua graça para os gentios. Deus não estava mais olhando para os gentios como pessoas impuras,
mas ele havia, através de Jesus Cristo, um grande propósito de purificar também os gentios. Ok? Esses são 3 pontos que você pode, por favor, trabalhe esses 3 pontos com seus alunos. É muito importante e é claro que você pode meditar com eles e encontrar alguns pontos a mais que também fizeram parte deste reconhecimento que Pedro teve do propósito de Deus de salvar os gentios. Ok? Muito bem. Para finalizar esse tópico 2, você pode então fazer 2 perguntas para os seus alunos. A primeira pergunta é: você sofre ou já sofreu de pré-julgamento e de rejeição? Se sim, o que isso afeta ou afetou em sua vida? Né? É uma resposta pessoal. Permita que seus alunos, se possível, compartilhem alguma experiência que eles tiveram em que eles foram vítimas de pré-julgamento e de rejeição. Ok? E a segunda pergunta é um pouco confrontadora. Por quê? Porque muitas vezes nós sempre queremos ser o Pedro na história, mas nós não queremos ser Pedro no momento que ele nega Jesus. Muitas vezes nós queremos ser o Davi da história, mas não queremos ser Davi no momento que ele cai com Batseba e mata o seu melhor amigo Urias. Muitas vezes nós queremos ser o João, o discípulo amado de Jesus, sendo que muitas vezes estamos sendo Judas. Né? E nesse momento é uma pergunta confrontadora. Será que você já julgou, pré-julgou e rejeitou alguém? Então você pode entrar com o complemento dessa pergunta. Você consegue imaginar o que esta pessoa sentiu ou o que ela está sentindo nesse exato momento? Então, da mesma maneira que você pergunta a eles se eles já foram vítimas de um pré-julgamento de rejeição, agora a pergunta é inversa. E vocês? Vocês já foram julgadores? Já rejeitaram alguém? O que essa pessoa sentiu? O que essa pessoa está sentindo nesse exato momento? Aqui é uma grande oportunidade de ser trabalhado a visão para dentro. Para dentro. Como eu tenho sido para outras pessoas. Né? Como eu tenho tratado outras pessoas. Isso pode gerar diversos resultados. Isso é com o Espírito Santo. Né? Talvez essa pessoa ela se sinta tão confrontada que ela necessariamente, ao final da aula, precisa ir pedir perdão para alguém que ela pré-julgou ou rejeitou. Né? Então esse é o momento em que você lança a pergunta e deixa o Espírito Santo atuar na vida dos seus alunos. O terceiro tópico é a manifestação sobre os gentios. Né? Nesse tópico, você precisa trabalhar a questão de como Deus se manifestou para os gentios. Né? Então, nesse tópico fica claro que você precisa trazer para os seus alunos a importância do batismo, a importância que o batismo tem na vida espiritual e ministerial. Nós vamos ver no texto de Atos 10, a partir do verso 36, que Deus, através da pregação de Pedro, derramou seu Espírito sobre Cornélio, sua família e seus amigos. E eu sugiro você começar esse tópico 3 fazendo a seguinte pergunta: o que é preciso fazer, ou melhor dizendo, o que é preciso para ser salvo? O que é preciso para ser salvo? O foco dessa pergunta é esclarecer que a salvação ela não é por obras, não é por tradição, não é porque você é filho de pastor, não é porque você é filho de crente que você vai ser salvo. A salvação não é por tradição. A salvação também não é pelas coisas que você faz ou deixou de fazer. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. E naquela época, os judeus acreditavam que a salvação era apenas para eles, porque eles eram descendentes de Abraão, porque eles eram um povo peculiar escolhido por Deus, porque foi para eles que Deus estabeleceu a lei de Moisés. Então o judeu ele tinha muito aquela ideia fechada de que eles eram os maiorais, que eles eram os perfeitos, que eles eram os escolhidos por Deus, e eles tinham resistência, um certo pré-julgamento, um preconceito com pessoas que não faziam parte da descendência de Abraão. Mas nós vamos ver que, tanto na nova aliança quanto na antiga aliança, Deus já havia prometido que ele derramaria o seu Espírito sobre todos os povos. Sobre todos os povos, não somente sobre Israel, mas sobre todos os povos. Olha o que diz Joel, o profeta Joel, na antiga aliança, capítulo 2, versos 28 e 29. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E nós vemos isso se cumprindo também na passagem de Atos, capítulo 10, onde Deus derrama o seu Espírito sobre uma nação que não era a nação de Israel. Então, você pode trabalhar a ideia que a salvação está totalmente ligada com o batismo no Espírito Santo e com o batismo no nome do Senhor Jesus. Mas, afinal de contas,
qual que é a diferença entre o batismo no Espírito e o batismo em águas? Ou melhor dizendo, o batismo em nome do Senhor Jesus? Você pode lançar essa pergunta para os seus alunos. Você sabe qual é a diferença entre o batismo no Espírito Santo e o batismo nas águas, que é em nome do Senhor Jesus? Você pode então usar alguns versos bíblicos que eu deixei aqui no documento para você consultar, que vai trazer exemplos de quando, do que representou o batismo em águas e o que representou o batismo no Espírito dentro do próprio livro de Atos. Nós vamos ver que o batismo nas águas, lá em Atos capítulo 2, versos 37 a 38, vai nos deixar claro que o batismo em águas ele serve para remissão de pecados, para declarar para o mundo, para as pessoas que no mundo espiritual você decidiu crer em Jesus Cristo, você decidiu morrer para si mesmo e obedecer o chamado de Deus para a remissão dos pecados. Você crê que Jesus Cristo te lava, te purifica, te perdoa de todos os pecados. Então o batismo em águas é você trazer para o mundo visível, para o mundo físico, aquilo que já aconteceu no mundo espiritual. É isso que representa o batismo nas águas, ok? Isso que representa o batismo nas águas. Remissão de pecados, ok? E uma declaração pública da sua fé em Jesus Cristo. Já o batismo no Espírito Santo, nós vamos ver lá em Atos capítulo 1, versos 6 a 8, que ele traz a ideia de poder, de unção. Jesus vai dizer, não saiam daqui enquanto vocês não receberem o Espírito Santo, enquanto vocês não forem revestidos de poder. Isso vai acontecer quando o Espírito Santo descer sobre vós, ser derramado sobre vocês. Aí nós vamos ver lá em Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e todos aqueles que estavam na casa, e então eles recebem poder, começam a falar em novas línguas, e logo depois Pedro prega, e há uma grande onda de salvação, porque ali então os discípulos, os apóstolos, estavam revestidos de poder pelo Espírito Santo. Eu proponho você, então, a ponderar alguns pontos importantes. O primeiro ponto que você pode ponderar com seus alunos é qual foi o fator determinante para o derramamento do Espírito Santo na vida de Cornélio e de sua família. Então, eu sugiro que você pegue seus alunos, Atos capítulo 10, do verso 36 ao 48, leia junto com eles e pergunte a eles qual foi o fator determinante para o derramamento do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Fica óbvio, fica claro que o fator determinante foi a pregação do Evangelho. A Bíblia vai falar no verso 47 que Deus, verso 46, que Deus derramou o seu Espírito enquanto Pedro pregava o Evangelho. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida daquelas pessoas. Então você pode trazer toda a conclusão desse tópico na ideia de que a pregação do Evangelho é um fator determinante para a salvação de almas, para o derramar do Espírito Santo. E que naquele momento Cornélio, a sua casa, a sua família, os seus amigos experimentaram a salvação. Por este motivo, Pedro questiona se algo impediria de essas pessoas serem batizadas em nome de Jesus. Agora nós vemos que Pedro está chamando eles ao batismo nas águas. Eles receberam o poder do Espírito Santo, receberam o batismo no Espírito Santo, mas agora resta o batismo nas águas. E Pedro fala, há alguém que pode impedir? Algo impedirá de eles serem batizados na água, em nome do Senhor Jesus? Nós vamos ver que isso tudo é o resultado da fé que Cornélio teve, da sua vida piedosa, do desejo de ele ter a palavra de Deus sendo pregada na sua casa. Nós vamos ver que nesse texto de Atos 10, no momento que Pedro chega na casa dele, ele chega a se prostrar diante de Pedro. E Pedro fala, não, parei, eu também sou homem. Cornélio estava desesperado para ouvir a palavra de Deus. Isso é fé. É a fé que ele teve. E a sua fé não somente influenciou a sua casa, mas também a Bíblia vai dizer que havia outras pessoas do seu convívio, de amizades, ou até mesmo de homens que trabalhavam com ele, soldados romanos, estavam naquela casa muito provavelmente, e eles também receberam o Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, e ali houve um grande agir de Deus, uma grande manifestação de Deus sobre a vida dos gentios. Para você concluir essa lição, eu sugiro você mostrar a missão de Jesus. Qual que foi a missão de Jesus? Abra lá em Mateus capítulo 9, verso 10 ao 23, verso 10 ao verso 13 com seus alunos e mostre que a missão de Jesus não foi para vir chamar os justos, mas foi para chamar os pecadores ao arrependimento.
nós vamos ver que Jesus sentava com os pecadores. Isso me faz lembrar de Salmos capítulo 23, verso 5. Peço para os seus alunos abrir em Salmos 23, verso 5, que vai nos dizer que o Senhor me preparou uma mesa na presença dos meus inimigos. Nós sabemos que mesa é um símbolo de comunhão, é um símbolo de amizade. Aqui nós vemos uma profecia, uma tipologia, né, do próprio Cristo, que ele era a pessoa que estava sentada na mesa, onde Deus preparava um banquete, uma mesa na presença dos seus inimigos. Isso se cumpre neste momento em que Jesus se assenta com os pecadores, ou melhor dizendo, com os filhos da ira, com aqueles que eram inimigos de Deus, para trazer a reconciliação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. A missão de Jesus era buscar os pecadores, aqueles que eram inimigos de Deus, para se reconciliar novamente com o próprio Deus. Ok? Esta é algumas sugestões, algumas ideias, orientações que eu passo para você trazer para os seus alunos, trazer para a sua aula, para que você tenha um momento gostoso, maravilhoso, na presença de Deus e na presença dos seus alunos. Eu deixo aqui uma orientação para você, um subsídio teológico. Pesquise sobre a doutrina da salvação, a soterologia, dentro das ramificações da graça divina. Que Deus te abençoe e tenha uma aula excelente, maravilhosa no poder de Deus. Que a graça de Jesus Cristo esteja sempre com você. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço.